pessoas e outras entidades. Sejam muito bem-vindas ao Pode Ter Medo, o podcast em que eu compartilho as histórias de terror que eu adoro. Hoje eu tenho uma história muito especial para vocês. Quer dizer, todas as histórias do podcast são especiais para mim, senão não estariam no podcast. Mas a deste episódio tem um diferencial que é: o autor dela ainda não morreu. Ele é o brasileiro Santiago Nazarian, que tá aí vivendo e escrevendo. O conto dele que eu vou ler hoje se chama Piranhitas e foi publicado no livro Pornô Fantasma de 2011. Eu li esse livro assim que foi lançado e desde então esse conto mora na minha cabeça sem pagar aluguel. A história é muito simples, mas a tensão é grande e eu adoro uma história de natureza assassina. Segundo Santiago, ela é uma alegoria para o despertar sexual. Então fica aí essa informação para vocês pensarem enquanto digerem a história. Esse conto estava na minha lista desde que eu comecei o podcast, mas eu não tinha gravado ainda, porque eu não tinha certeza se eu estaria infringindo algum direito autoral do Santiago, se ele é do tipo que curte um processinho, sei lá. Aí um dia eu tive a ideia de procurar ele nas redes sociais e acabei achando. Daí só foi preciso alguns meses para eu tomar coragem e mandar uma mensagem perguntando se eu podia ler a história dele. E ele deu ok. Então eu agradeço demais ao Santiago, caso ele venha escutar isso um dia, por me dar essa alegria de poder mostrar essa história para vocês. E, por favor, não me processe, Santiago. Eu tenho o print do seu ok. A Simone me aconselhou a tirar print. Como sempre, me contem o que vocês acharam da história lá no Instagram, @podetermedo. Eu adoro ver os comentários de vocês. Então, vamos à história. E lembre-se, não precisa ter medo, mas se quiser, pode. Piranhitas. 2 primos paravam à margem do rio, 14 e 13 anos. Deviam ter esses nomes de meninos, Fábio, Gustavo, para se chamarem de Binho e Guto. Garotos. Diminuíam um ao outro, mas esticavam braços e pernas para dentro d'água, para ver se estava fria, se estava quente. Não entravam indecisos. Brincavam precavidos, agitando a água, sentindo a temperatura, fingindo se preparar para mergulhar. Mergulharam tantas vezes, tantas outras, tantas antes, sem nem mesmo colocar um dedo, sem nem mesmo se importar com os graus. O calor já estava neles. E sempre haveria um bom motivo para afundar, refrescar, fugir do arrepio dos mosquitos. Agora não, aos 14, 13. Aos 14 e 13 tinham consciência do perigo. Talvez fossem os braços e pernas, que se esticavam para dentro d'água. Talvez fosse o ensino, a escola, ciências. Talvez fosse a tênia solitária. E o rio em que mergulharam tantas vezes, tantas outras, tantas mais, ganhava novos riscos, doenças, novos tipos de correntezas. O mais novo sabia do que tinha medo: piranhas. Dentinhos afiados, trabalhando em conjunto, consumindo tudo o que ele insistisse em mergulhar. Ele era mais novo, mas tinha mais carne. Era mais branco, serviria de isca. Como boi de piranha, seria devorado por elas. Enquanto seu primo cruzaria a salvo. Bastava um ferimento aberto, bastava um sangramento mínimo, um corte quase imperceptível. Elas perceberiam. Devorariam o garoto no rio em que já fora menino. O mais velho tinha medo de outra coisa: doenças. Nadar entre piranhas e as pescara na ponta de sua vara, sabia que elas não lhe fariam mal. Ele era magro, era moreno, era esguio e alongado. Elas se assustariam com seus braços e pernadas. O perigo permaneceria imperceptível. Caramujos, plateumintos, sanguessugas. Animais minúsculos que se alimentariam da sua puberdade, avançariam antes de ele completar 15. Comeriam suas entranhas, não deixariam nada para as piranhas. Os dois ponderavam lado a lado, olhando para a água e tentando mergulhar os olhos lá no fundo, revolvendo o solo e descobrindo o que havia de errado, se havia algo escondido. Por que não mergulhar naquele rio em que nadavam desde pequeninos? Aos poucos, o calor foi suavizando, o sol se pondo, e eles sabiam que teria que ser logo ou nunca. Logo ou nunca. O rio não ficaria para sempre lá.
O rio correria, secaria, e a vida os levaria para longe daquela infância que foi transformada em covardia. Quem funcionaria como isca? Quem serviria de cobaia? Você primeiro. Não, você. Travestiam em gentileza uma coragem que não tinham. Bastava só mergulhar os pés, bastava ver se o primeiro sobreviveria. Quando um mergulhasse e não sobrevivesse, o outro apenas suspiraria. Ainda bem que não fui eu. Então, por que não entramos juntos? Sugeriu o maior. Não era o caso, não queriam fazer um pacto de suicídio. Ficaram em silêncio, concordando. Não queriam mais morrer juntos. A água já estava vermelha pelo fim do dia. Logo seria noite e impossível. Voltariam para casa e depois para a cidade. Mais nenhuma oportunidade. O rio, a natureza chamando, e apenas os pés molhados. Metidos dentro de tênis, sentiriam os dedos enrugando. O tempo havia mesmo passado, as oportunidades, e eles nem aproveitaram. Voltariam a ser crianças, num impulso, num mergulho, antes que fosse tarde. Fábio, Gustavo, Binho e Guto se derramaram. Entraram na água até a cintura, deixando de pensar. Tomaram coragem, foram de ímpeto, estavam na água para se molhar. O calor ainda era mais forte que os plateumintos. A água era mais limpa que os mosquitos. Cansaram de abanar os insetos, limpar o suor, olhar para o horizonte e imaginar o que estava lá. A correnteza não poderia levá-los, já eram grandes demais. Braços, pernas, uns mergulhados, outros ao alcance da margem. Só um pouquinho, só mais um pouco, só um pouquinho não fará mal. Mas a impaciência não é só virtude dos meninos. A ansiedade também faz chorar crocodilos, jacarés, eu. Já estava no final do meu dia e cansado de esperar. Que eles viessem até mim, que me fossem trazidos pela correnteza, que nadassem para meus braços, meu abraço, minha boca. Trabalho sozinho, mas sou mais esperto que piranhitas. Tenho apetite para os dois, para comer a carne e palitar os dentes. A doçura do mais novo e a crocância do maior. Carne vermelha, frango de leite. Se os meninos não vêm até nós, nós vamos até eles. Posso alcançá-los à margem. Haverá um dia em que os répteis voltarão a dominar a terra. E este foi Piranhitas. Espero que tenham gostado e até a próxima história.